Olá, seja bem-vindo à nossa conversa a respeito de paróquias e comunidades socioambientais. Este é um módulo do curso Laudato Si, uma experiência da Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos, que complementa alguns aspectos já abordados em módulos anteriores. Nesta nossa conversa, vamos apresentar algumas linhas de ação para ajudar a tornar nossas paróquias e nossas comunidades mais socioambientais. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. A encíclica Laudato Si indica no parágrafo 211 a necessidade de termos um comportamento que realiza pequenas e constantes ações em prol do meio ambiente. Entre elas, propõe evitar o uso de plástico e papel, reduzir o consumo de água, separar o lixo, cozinhar apenas aquilo que razoavelmente se poderá comer, tratar com desvelo os outros seres vivos, servir-se dos transportes públicos ou partilhar o mesmo veículo com várias pessoas, plantar árvores, apagar as luzes desnecessárias. Esse comportamento, apresentado no parágrafo 211 da Laudato Si, é necessário, mas não é o único comportamento esperado dos católicos. Este comportamento é uma obrigação de qualquer cidadão. Os católicos têm que ir além destes pequenos gestos. Os católicos precisam raciocinar seu comportamento, se questionando se realmente é preciso comprar esse produto, se esse produto vai gerar resíduo ou se é um produto sustentável. Porque o objetivo não é apenas separar o lixo gerado, mas reduzir o consumo e comprometer-se em minimizar a geração de resíduos, talvez até conseguir lixo zero. Opa, aí teremos uma nova situação. Como os catadores irão sobreviver? Por isso, os católicos, então, deverão solidarizar-se com os menos favorecidos socialmente, apoiando e dialogando com as atividades de serviço social existentes na sua paróquia, em sua comunidade, em sua diocese, para propiciar vida digna a essas pessoas. Não há mais tempo para levar a sério. Se a comunidade cristã vivesse com convicção o que ela prega, daria uma forte contribuição para trazer a humanidade de hoje para fora da areia movediça, da inconsistência e do fechamento. Estamos quase chegando a um ponto sem retorno no consumo de recursos naturais, com graves prejuízos aos menos favorecidos socialmente. A Laudato Si, no parágrafo 139, nos lembra que vivemos uma complexa crise socioambiental. Por isso, precisamos ser criativos para desenvolver outras ações em várias frentes, como em saneamento, água, educação, saúde, na questão da fome, na mobilidade, moradia, patrimônio cultural, no diálogo com outras religiões e em muitas outras ações que gerem soluções para a mudança da comunidade de forma concreta e duradoura. Seguindo a proposta de ecologia integral da Laudato Si, vamos mostrar algumas linhas de ação que podem ser possíveis. Primeira, no eixo da ecologia natural, área mais diretamente ligada ao cuidado com a criação e seus recursos. Uma segunda, no eixo da ecologia econômica, onde as escolhas econômicas são sempre um ato moral. Uma terceira é no eixo da ecologia social. A atenção à pessoa sempre foi o coração da ação da comunidade cristã. Uma quarta linha seria o eixo da ecologia política. Participação ativa e responsável no controle oportuno do poder político e do envolvimento efetivo
nas escolhas de desenvolvimento de um território. Uma quinta linha seria no eixo da ecologia cultural. É uma dimensão central. A crise socioambiental requer uma profunda ação cultural e educacional. Uma sexta linha seria o eixo da ecologia humana. Uma dimensão mais íntima implica na necessária relação da vida do ser humano com a lei moral inscrita na sua própria natureza, conforme indica a Laudato Si no seu parágrafo 155. Eixo da ecologia natural. Esta é a área mais diretamente ligada ao cuidado com a criação e seus recursos, que exige desprendimento no sentido de reduzir a pegada ecológica, por meio de ações que visem salvaguardar e valorizar as matrizes ambientais, como água, ar, terra, biodiversidade e energia. São iniciativas para um uso mais correto e eficiente dos recursos naturais, redução de resíduos, economia de energia, recuperação de áreas verdes, proteção da biodiversidade, recuperação e reaproveitamento de resíduos, inclusive orgânicos. Exemplos no eixo da ecologia natural. Instalar economizadores de água e energia ou substituir os existentes por sistemas mais econômicos. Instalar ou projetar nas novas construções sistemas passivos para a melhoria da eficiência energética, que aproveitem melhor os recursos locais disponíveis, como luz natural, energia solar, ventos, água da chuva, paisagismo local, assim como utilizar materiais que permitam uma adequada otimização entre a temperatura interna e externa, como blocos, pisos, cerâmicas, telhas e tintas isolantes e reflexivas. Reduzir o consumo de combustíveis, usando sistemas de transporte com melhor eficiência energética. Promover a saúde através do exercício físico, da alimentação mais saudável, etc. Eixo da ecologia econômica. As escolhas econômicas são sempre um ato moral. Portanto, é essencial introduzir escolhas organizacionais proativas e comportamentos que indiquem uma direção de mudança em relação ao modelo econômico vigente, baseado na exploração das pessoas e da natureza. Isso inclui a transparência das demonstrações financeiras, a rastreabilidade dos suprimentos, compras verdes e responsáveis, investimentos financeiros, assim como todas as questões relacionadas ao trabalho digno, ambiente de trabalho colaborativo e seguro, remuneração e contratos justos, etc. Criação de empregos e promoção do empreendedorismo juvenil. Eixo da ecologia social. A atenção à pessoa sempre foi o coração da ação da comunidade cristã. A referência aqui dirige-se a iniciativas de combate à pobreza, como hotelaria, sacolas de compras ou cestas básicas, cozinhas populares, almoços solidários, assim como empórios sociais, contribuição para o pagamento de contas de energia, iniciativas contra a exclusão e melhoria da mobilidade social, como fundos de solidariedade, sustento ao trabalho, sustento ou apoio ao estudo, animação para crianças ou jovens, iniciativas de acompanhamento aos serviços sociais e de saúde, para vítimas de tráfico ou violência, pessoas sem abrigo, para menores desacompanhados, e iniciativas para acolhimento de migrantes e requerentes de asilo. Eixo da ecologia política. Esta área de compromisso se refere à participação ativa e responsável por meio do controle oportuno do poder político e do envolvimento efetivo nas escolhas de desenvolvimento de um território. Para além dos cursos de formação social e política, que continuam sendo importantes, há que se incluir a importância da ação pública de denúncia dos poluidores e degradadores dos recursos naturais e do território, e dos crescentes fenômenos de discriminação e racismo. A importância em participar ativamente nos caminhos promovidos pelas instituições e por outros atores locais para o cuidado dos bens comuns. Esta área também inclui iniciativas de solidariedade e cooperação com as comunidades mais vulneráveis locais e do mundo.
eixo da ecologia cultural. Esta é uma dimensão central, porque a crise socioambiental requer, antes de tudo, uma profunda ação cultural e educacional. Neste contexto, podem ser considerados cursos e iniciativas de educação e formação, atividades ecumênicas e interreligiosas que promovam a arte e a beleza em suas diversas formas e linguagens. Também deve ser dada atenção à valorização do patrimônio histórico, artístico e cultural, bem como as tradições e culturas locais. Eixo da ecologia humana. É a dimensão mais íntima que implica na necessária relação da vida do ser humano com a lei moral inscrita na sua própria natureza, como aponta o parágrafo 155 da Laudato Si, que, ao procurar o seu próprio equilíbrio e sentido interior, busca reconhecer o próprio corpo e o seu ser em relação com o meio ambiente, os outros seres vivos e com Deus. Tudo está interligado. Inclui-se nesta área as atividades dedicadas aos caminhos da espiritualidade e da redescoberta da criação como dom de Deus, bem como a criação de lugares e ocasiões para acompanhar os caminhos da busca interna. As áreas mencionadas representam lugares e caminhos onde uma pastoral renovada pode dar uma contribuição ativa no sentido de uma verdadeira conversão ecológica para responder à atual crise socioambiental com comportamentos, práticas e formas de vida inspiradas na ecologia integral. Estamos falando de uma conversão que exige fortes motivações e uma paixão pelo cuidado da casa comum, capaz de transformar tanto a dimensão interior como as ações cotidianas em nome de uma maior atenção ao meio ambiente e às pessoas. Uma conversão baseada na convicção de que viver a vocação de ser guardião da obra de Deus é parte essencial de uma existência virtuosa. Não é opcional nem mesmo secundário da experiência cristã, conforme indica o parágrafo 217 da Laudato Si. Um olhar integral, portanto, ajuda a entender o entrelaçamento dramático do pecado ecológico e social, numa interconexão que nos torna a todos, em certa medida, corresponsáveis, nos induzindo à renovação do nosso estilo de vida, para uma vida mais simples, mais austera, mais contemplativa e mais solidária. Começando pelo espaço paroquial. As paróquias constituem espaço privilegiado para darmos vida à encíclica Laudato Si. Por que nas paróquias católicas? Porque somos mais de 220 mil paróquias católicas em todo o mundo, nas quais temos, muitas vezes, escritórios administrativos, casas e escolas paroquiais e outros tantos edifícios, além dos templos e capelas. Usamos veículos que, ao consumir energia convencional, contribuem diretamente para mudanças climáticas. Estamos engajados ativamente na vida de paroquianos e nossas escolhas de estilo de vida afetam o clima global. Temos uma forte tradição de influenciar políticas e de ajudar aqueles que precisam muito além de nossas fronteiras paroquiais, como na campanha da fraternidade. Nós confiamos em Deus, que nos dá a graça da vida, o que nos torna um povo de esperança. Tanto por respeito à criação de Deus, quanto por amor àqueles que sofrem com este tipo de impacto em nossa casa comum, a mudança climática é uma questão moral para os católicos. Enquanto as questões sociais e ambientais variam muito de um lugar para outro, a mudança climática global é uma preocupação séria que nos une. Pequenas ações realizadas nas muitas paróquias católicas poderão gerar significativas melhorias no cuidado com a nossa casa comum. Então, como começar? O ideal é formar um grupo que possa ser o animador dessa atividade na paróquia.
Esse grupo seria o núcleo gerador, analisador e propositor de ações para o cuidado da casa comum no âmbito paroquial, junto ao pároco, vigários e a organização formal da paróquia, CPP, Conselho Paroquial de Pastoral, e ao CAEP, Conselho de Assuntos Econômicos Paroquial, para implantação conforme sua prioridade e disponibilidade financeira. Para o fortalecimento desse grupo, sugerimos promover e participar das celebrações de aniversário da encíclica Laudato Si, que ocorre em 24 de maio. A promover e participar de eventos no Dia Mundial de Oração pela Criação, celebrado no dia 1º de setembro. A promover e participar de eventos que são programados para o tempo da criação, entre 1º de setembro e 4 de outubro, que é o dia de São Francisco. E também a participar de eventos ligados à Laudato Si, como o curso para animadores da Laudato Si, o engajamento na economia de Francisco, entre outros, muitos deles promovidos pelo MCGC, Movimento Católico Global pelo Clima. Esse grupo deverá estar familiarizado com o termo sustentabilidade, que é o caminho do equilíbrio para que as pessoas em suas relações sociais, econômicas, ambientais e culturais busquem viver em uma sociedade melhor para todos, sempre de olho no futuro. Assim, para que alguma atividade possa ser considerada sustentável, deve ser economicamente viável, socialmente justa, ambientalmente adequada e culturalmente aceita, para poder ser implementada de forma menos impactante, especialmente para as gerações futuras. As ações para otimização do consumo geralmente ocorrem no âmbito da economia de energia e água, na redução do consumo de bens e na minimização da geração de resíduos. Para a otimização da água e energia, sugerimos uma análise preliminar do tipo onde estamos e para onde vamos, ou seja, identificar os principais pontos de consumo, tanto de água como de energia, e propor ações de otimização de seu uso e consumo. Por exemplo, a instalação de sensores de presença para ligar ou desligar as luzes de corredores e ambientes, ou sensores fotovoltaicos para manter ligada a iluminação noturna só à noite. Também é possível a instalação de sistemas automáticos para preparar o condicionamento de ambiente antes do início de eventos, assim como para desligá-lo ao seu final. Substituir torneiras por sistemas automáticos e utilizar vasos, registros e chuveiros de baixa vazão é uma ação muito importante para a otimização do uso da água nas instalações da paróquia. Registrar sempre o consumo médio antes de implantar a melhoria, para verificar a eficácia de sua implantação, assim como o tempo do retorno do investimento realizado. Em reformas de edifícios ou no projeto de novas construções, é importante a análise dos recursos já existentes no local, especialmente para o aproveitamento passivo desses recursos, como iluminação natural, energia solar e ventilação, que adicionam significativa economia para a sustentabilidade da paróquia. O aproveitamento da topografia do terreno e do paisagismo existente também pode melhorar de forma significativa a sustentabilidade da construção. A captação e o armazenamento da água de chuva pode contribuir para minimizar o uso de água tratada para fins menos nobres, como lavar calçadas e irrigação de jardins e hortas. Embora de retorno financeiro não muito atraente, é uma atividade importante para o cuidado da casa comum. Para a redução do consumo de bens e da geração de resíduos, uma boa gestão administrativa da paróquia procurará implantar práticas de compras centralizadas de bens e serviços, de preferência junto com as outras paróquias ou até por toda a diocese. E uma compra centralizada, além da economia financeira pelo volume comprado e da padronização da qualidade e de eventuais manutenções do produto, é possível a redução da emissão de gases de efeito estufa, que agrava o problema do aquecimento global pela otimização da entrega de materiais nos locais de consumo. Também é possível implementar a preocupação com os produtores e comerciantes locais, valorizando seus trabalhos e melhorando a economia financeira local. Uma compra de bens dentro do conceito da responsabilidade cristã com cuidado com a casa comum requer análise prévia da compra,
ela é realmente necessária? Entre os produtos disponíveis para atender à necessidade, qual deles é de origem mais sustentável? Dentre as possibilidades, qual produto gerará menos resíduo? É importante perceber que essas especificações expressas pelos compradores induzirão as indústrias a fornecer bens mais sustentáveis, gerados com menor impacto ao meio ambiente e que irão produzir menos resíduos. Outro aspecto fundamental é a adequada contratação de trabalhadores, seja para serviços habituais ou eventuais, propiciando a eles salário justo e ambiente de trabalho digno, assim como a possibilidade de crescimento, especialmente através de treinamento, tanto para a boa execução das tarefas como para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Para a otimização e melhor aproveitamento do uso das edificações, modernamente se faz aplicação de técnicas de biofilia, nas quais é promovida a integração das pessoas com os ambientes internos e externos, gerando sensação de acolhida e de bem-estar nos usuários desses edifícios. Adequar as edificações para facilitar o acesso a pedestres, ciclistas, carros elétricos e outros meios de transporte mais sustentáveis deve estar entre as futuras metas das paróquias. Avançando para águas mais profundas, a transformação das atividades paroquiais em atividades comprometidas com os aspectos socioambientais requer o envolvimento dos paroquianos com as atividades realizadas pelos serviços sociais da paróquia, da comunidade, do município ou da diocese, assim como o apoio aos diversos coletivos com objetivos sociais nesse âmbito. Entre estes estão as cooperativas, principalmente para a reciclagem de resíduos, e as associações e comunidades de produtores rurais. Promover a qualidade de vida dos paroquianos significa envolvê-los em hábitos saudáveis, como a prática de exercícios, em ter uma vida mais sóbria e austera e uma alimentação saudável. Para aproximar os paroquianos dos cooperados de reciclagem, a implantação de um programa permanente de coleta de resíduos na paróquia para entregar às cooperativas já é uma prática utilizada em algumas paróquias católicas. A realização de feiras de alimentos orgânicos produzidos por associações e comunidades sociais de produtores rurais é uma realidade que em muitas paróquias e comunidades está melhorando a qualidade de vida, tanto de quem compra como de quem vende. É um tipo de economia circular, circulando virtudes e os recursos financeiros dentro da mesma comunidade, melhorando a vida de todos. A realização de palestras, cursos, oficinas são formas complementares para envolver todos os paroquianos em atividades do cuidado com a casa comum, educando e animando para uma vida mais solidária e austera, reduzindo o consumismo e a apatia frente às dificuldades das demais pessoas, irmanadas na mesma comunidade paroquial. Essa maior conscientização também fará com que os paroquianos, além de solidários, exijam melhores políticas públicas para o adequado atendimento das comunidades menos favorecidas socialmente. Chegamos ao final de nossa conversa. Esperamos que tenham aproveitado. Anotem aí o link para o nosso blog http://socioambiental-diocesesjc.blogspot.com.br. Você também pode encontrar pesquisando no Google por blog Comissão Socioambiental. Lá disponibilizamos mais informações sobre este tema: ecologia integral, economia de Francisco, construções sustentáveis e biofilia e muitos outros, e assim dar vida à encíclica Laudato Si. Obrigado. Laudato Si, mi Signore. Louvado sejas, meu Senhor.